Sem saída, ela aceitou gerar um filho para um estranho. O contrato dizia sem sentimentos, mas o destino não obedeceu. Com o tempo, o frio virou cuidado, e o que era acordo virou amor. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. O sol começava a se pôr no horizonte de São Paulo quando Luísa Mendes virou a chave na fechadura do pequeno apartamento no bairro do Tatuapé. O espaço, antes preenchido pela voz doce de sua mãe, agora ecoava apenas o silêncio da solidão. Há 3 meses, Dona Clélia havia partido após uma longa batalha contra uma doença que consumira não apenas sua vida, mas todas as economias da família. Luísa colocou as sacolas de compras sobre a mesa da cozinha, um macarrão instantâneo, pão e café, a alimentação básica que conseguia manter com o salário de assistente administrativa que mal cobria as contas. Sentou-se na cadeira da pequena sala, ainda com o uniforme do trabalho, e abriu a gaveta onde guardava as contas. Uma pilha de envelopes marcados com carimbos vermelhos de aviso final parecia crescer a cada semana. O último deles, um documento de despejo, dava-lhe apenas 15 dias para quitar a dívida de 6 meses de aluguel atrasado ou deixar o imóvel. As dívidas do tratamento da mãe, somadas aos meses em que precisou reduzir sua jornada para cuidar dela, haviam consumido cada centavo de suas reservas. "Como chegamos a este ponto, mãe?" que sussurrou, segurando o porta-retratos onde Dona Clélia sorria em dias mais felizes. Aos 32 anos, Luísa se via presa em um labirinto de responsabilidades e dívidas, sem vislumbrar uma saída. Seu único consolo eram as visitas de Carolina, sua amiga de infância, que sempre aparecia com alguma palavra de conforto ou uma sobremesa caseira. O celular vibrou sobre a mesa. Um número desconhecido iluminou a tela. Normalmente, Luísa evitava atender ligações não identificadas. Quase sempre eram cobranças. Mas algo a impulsionou a deslizar o dedo pela tela. "Senhorita Mendes?" A voz masculina e formal do outro lado parecia deslocada em meio ao caos de sua vida. "Meu nome é Renato Vieira, advogado do Grupo Monteiro. Gostaria de agendar uma reunião com a senhora amanhã às 14 horas, no escritório central, no Itaim Bibi." "Grupo Monteiro?" Luísa franziu a testa, tentando compreender. "Receio que haja algum engano. Eu não tenho nenhuma relação com essa empresa." "Não há engano, senhorita. O senhor Gabriel Monteiro solicitou pessoalmente este encontro. Trata-se de uma proposta que pode ser de seu interesse. Posso confirmar sua presença?" A perplexidade dominou Luísa. O nome Gabriel Monteiro não lhe era estranho. Quem em São Paulo não conhecia o bilionário da tecnologia que havia transformado uma startup em um império? Mas por que ele teria interesse em falar com ela? "Sim, estarei lá", respondeu, movida mais pela curiosidade do que pela esperança. Na manhã seguinte, Luísa pediu dispensa no trabalho, alegando uma consulta médica. Vestiu o único conjunto social que possuía. Um blazer azul marinho e uma saia lápis que usava em entrevistas de emprego. Apanhou 3 conduções até chegar ao imponente edifício espelhado no coração financeiro da cidade. No 32º andar, um universo de mármore, vidro e elegância discreta a recebeu. A recepcionista, com um sorriso ensaiado, a conduziu por um corredor longo até uma sala de reuniões, onde 2 pessoas a aguardavam. Um homem de meia-idade com óculos de armação fina, que se apresentou como o advogado Renato Vieira, e um homem mais jovem, de aparência severa e olhar penetrante. "Senhorita Mendes, agradeço sua pontualidade." Gabriel Monteiro não se levantou para cumprimentá-la. Seus olhos, de um castanho escuro quase negro, a analisavam como se avaliasse uma proposta de negócio. "Por favor, sente-se." Luísa obedeceu, sentindo o coração acelerar sob o tecido gasto do blazer. Gabriel Monteiro em pessoa era ainda mais intimidador do que suas fotos nas revistas de negócios. Alto, com cabelos negros cuidadosamente penteados e um terno impecável que certamente custava mais que seu aluguel anual, ele emanava poder e controle. "O Sr. Vieira explicou o motivo deste encontro?" perguntou Gabriel, sua voz grave e controlada. "Não. Apenas mencionou uma proposta." Gabriel fez um gesto para o advogado, que deslizou uma pasta na direção de Luísa. "Senhorita Mendes, estive analisando seu histórico profissional e pessoal", começou Gabriel.
Sei que trabalha na construtora Alvorada há 6 anos, que cuidou de sua mãe durante sua enfermidade e que atualmente enfrenta sérias dificuldades financeiras, incluindo a possibilidade de despejo nos próximos dias. Luísa sentiu o rosto esquentar. Como ele sabia de tudo aquilo? A invasão de privacidade a deixou desconfortável e indignada. Com todo respeito, Sr. Monteiro, não compreendo por que minha vida pessoal seria de seu interesse. Um quase imperceptível sorriso surgiu no canto dos lábios de Gabriel, direto ao ponto. Então, ele apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçando os dedos. Preciso de uma mulher que gere um filho meu dentro do próximo ano. Em troca, ofereço 5 milhões de reais, uma casa em seu nome e segurança financeira vitalícia. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Luísa podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Ela olhou para o advogado, depois para Gabriel, esperando que um deles risse e dissesse que era uma piada elaborada. Mas os olhos de Gabriel permaneciam fixos nela, sem humor, apenas expectativa. Isso é algum tipo de brincadeira doentia? Conseguiu finalmente dizer, a voz trêmula. De forma alguma. É uma proposta de negócio séria, com termos claros e legais. Gabriel indicou a pasta à sua frente. Dentro está o contrato detalhado. Basicamente, você concordaria em morar em minha residência, submeter-se a exames médicos regulares e tentar conceber um filho meu por meios naturais. Após o nascimento da criança, você teria direitos estabelecidos de visitação e participação na vida dele ou dela, mas a custódia primária seria minha. Em troca, todos os seus problemas financeiros desaparecem hoje mesmo. Luísa sentiu o estômago revirar. A proposta era absurda, ultrajante. Por que eu? Existem milhares de mulheres em São Paulo que provavelmente aceitariam isso sem pestanejar. Precisamente por isso. Gabriel se recostou na cadeira. Não quero alguém interessada apenas no dinheiro ou na exposição social. Preciso de alguém com caráter, com princípios, alguém que aceitaria não por ganância, mas por necessidade. Alguém que colocaria o bem-estar da criança acima de tudo. Ele fez uma pausa. Além disso, seus exames médicos do último ano indicam saúde perfeita e compatibilidade genética ideal. A indignação ferveu dentro de Luísa. Como ele ousava investigar até seus registros médicos? Isso é invasão de privacidade. Não tenho interesse em sua proposta indecente, Sr. Monteiro. Ela levantou-se pronta para sair. Indecente? Gabriel ergueu uma sobrancelha. Estou oferecendo um acordo legal com todos os direitos assegurados a você e à criança. Não há nada de indecente nisso. É um contrato como qualquer outro. Um bebê não é um contrato. Na verdade, senhorita Mendes, a existência de cada pessoa neste planeta é resultado de um acordo, seja ele romântico, passional ou sim contratual. Ele deslizou um cartão pela mesa. Leve a pasta, leia os termos. Tem uma semana para decidir. O Sr. Vieira estará à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Luísa queria jogar o cartão de volta no rosto dele, mas algo a deteve. Talvez fosse o pensamento do despejo iminente, ou das contas médicas ainda por pagar, ou simplesmente a exaustão de anos de luta. Pegou o cartão e a pasta e saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, sentada no sofá gasto de seu pequeno apartamento, Luísa abriu a pasta. O contrato era meticuloso, detalhando cada aspecto do acordo proposto. Moraria na cobertura de Gabriel no Jardim Europa. Teria assistência médica premium. Receberia uma transferência imediata de R$1 milhão após a assinatura e mais 4 milhões após o nascimento. Uma casa no valor de 3 milhões seria colocada em seu nome. Haveria uma pensão vitalícia. Em troca, comprometia-se a tentar conceber um filho dentro de 1 ano, por meios naturais com Gabriel Monteiro. Uma cláusula específica chamou sua atenção. Ambas as partes concordam que este acordo não prevê envolvimento emocional ou romântico, sendo estritamente um contrato de geração de um herdeiro. O interfone tocou, interrompendo sua leitura. Era Carolina. Trouxe brigadeiro. Anunciou Carol ao entrar, mas seu sorriso desapareceu ao ver a expressão perturbada da amiga. O que houve? Luísa relatou o encontro surreal, mostrando o contrato a Carol, que alternava entre expressões de choque e indignação, enquanto folheava as páginas. Isso é loucura, Lu.
Ele quer que você seja uma barriga de aluguel, só que do jeito tradicional. Carol sacudiu a cabeça, como se mulheres fossem mercadorias que se compram. Não é tão simples assim, respondeu Luísa, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Ele não está me tratando como mercadoria. Está propondo um acordo onde ambos conseguimos o que precisamos. Carol a encarou incrédula. Você não está realmente considerando isso, está? Luísa suspirou, olhando para o aviso de despejo sobre a mesa. E qual é a alternativa, Carol? Ser despejada, viver de favor até conseguir pagar as dívidas, trabalhar em 3 empregos e nunca mais ter vida própria. Ela sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Passei os últimos anos cuidando da minha mãe, vendo cada centavo desaparecer em tratamentos que no fim não a salvaram. Agora não tenho nada. Carol segurou suas mãos. Mas um bebê, Lu. Você sempre disse que só teria filhos quando encontrasse alguém que amasse. E quem disse que vou encontrar? Luísa deixou as lágrimas escorrerem. Quem vai querer uma mulher endividada, sem perspectivas, que já passou dos 30? Pelo menos assim eu teria um filho, mesmo que em circunstâncias estranhas. E o tal Gabriel? Como ele é? Luísa pensou no homem de olhar intenso e postura rígida, frio, calculista. Trata tudo como uma equação matemática a ser resolvida. Fez uma pausa. Mas não parece ser mau, apenas desconectado. Carol pegou o contrato novamente, analisando as cláusulas. Bem, se for para fazer essa loucura, pelo menos ele está sendo justo financeiramente. 5 milhões, uma casa e pensão vitalícia. Ela balançou a cabeça. Tem certeza que ele não tem algum problema sério? Por que um homem como ele precisaria de um acordo assim para ter um filho? A pergunta ecoou na mente de Luísa. Porque, de fato, Gabriel Monteiro, que poderia ter qualquer mulher que desejasse, recorreria a um contrato frio para conseguir um herdeiro? Nos dias que se seguiram, Luísa oscilou entre a indignação e o desespero pragmático. Consultou um advogado independente, que confirmou a legalidade do contrato, embora tenha expressado sua perplexidade quanto à natureza do acordo. Pesquisou sobre Gabriel Monteiro, descobrindo pouco além de sua trajetória profissional brilhante. Ele mantinha sua vida pessoal hermeticamente fechada da mídia. No 5º dia após a reunião, recebeu mais um aviso. Seu nome havia sido incluído no cadastro de inadimplentes, bloqueando sua conta bancária. No mesmo dia, o síndico informou que o processo de despejo estava avançando e que teria apenas mais uma semana no apartamento. Naquela noite, Luísa não dormiu. Pensou na mãe, em como ela sempre dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. Pensou no bebê que poderia ter. Seria menino ou menina? Teria seus olhos ou os olhos penetrantes de Gabriel? Pensou na vida que levava e na vida que poderia ter. Na manhã seguinte, com olheiras profundas, mas decisão firme no olhar, ligou para o número no cartão de Renato Vieira. Estou pronta para assinar, disse simplesmente. 2 horas depois, estava de volta à sala de reuniões no 30º andar. Gabriel Monteiro a aguardava, vestindo um terno grafite que realçava seus ombros largos. Ao lado dele, o advogado Vieira e uma notária. Sobre a mesa, 3 cópias do contrato. Espero que tenha lido cuidadosamente e esclarecido todas as suas dúvidas. Senhorita Mendes, disse Gabriel, o tom neutro como sempre. Li e entendi tudo, respondeu Luísa, mantendo o rosto impassível, embora sentisse o coração martelar contra o peito. Vieira indicou onde deveria assinar em cada página. A mão de Luísa tremia levemente, enquanto a caneta deslizava sobre o papel. A cada assinatura, um misto de alívio e apreensão crescia dentro dela. Quando finalizou a última página, sentiu como se algo fundamental tivesse mudado no universo. Gabriel assinou em seguida, sua caligrafia forte e decidida. Trocou um olhar com ela, o primeiro contato visual prolongado entre eles, e por um instante Luísa pensou ver algo mais que frieza naqueles olhos escuros. Talvez dúvida ou gratidão. Bem-vinda ao acordo, senhorita Mendes, disse ele, estendendo a mão para um aperto formal. A partir de agora somos parceiros de negócio. Quando suas mãos se tocaram, Luísa sentiu um leve tremor nos dedos dele. Um tremor quase imperceptível, mas real. E naquele breve momento de contato, compreendeu que sob toda aquela fachada de frieza e controle, existia um homem, com medos, desejos e segredos
que ela apenas começava a imaginar. Quando devo me mudar? Perguntou, soltando a mão dele. Hoje mesmo, se possível, respondeu Gabriel. Um carro a aguarda para levá-la ao apartamento e depois buscar seus pertences. Luísa assentiu, sentindo-se como Alice caindo na toca do coelho, sem saber a profundidade do buraco ou o que encontraria no fundo. Mas diferente de Alice, ela tinha feito uma escolha consciente. Uma escolha que, para o bem ou para o mal, transformaria sua vida para sempre. O motorista, um senhor de aparência respeitável, que se apresentou como Josias, conduzia o carro importado pelas avenidas congestionadas de São Paulo em silêncio. Luísa observava a cidade transformar-se à medida que avançavam para os bairros nobres, os prédios comerciais dando lugar a condomínios luxuosos, as calçadas ficando mais limpas, as árvores mais abundantes. Era como cruzar uma fronteira invisível para um país diferente, embora ainda estivessem na mesma cidade. O veículo estacionou diante de um edifício elegante no Jardim Europa. O porteiro, já avisado, cumprimentou-a pelo nome enquanto Josias a guiava até o elevador privativo, que subia diretamente para a cobertura. As portas se abriram para um hall de entrada espaçoso, com piso de mármore e um arranjo de orquídeas brancas sobre uma mesa central. Bem-vinda, Luísa. Uma senhora negra de cabelos grisalhos e postura digna a aguardava com um sorriso gentil. Sou Ivone, a governanta. O Sr. Gabriel pediu que a recebesse e a ambientasse com sua nova casa. Obrigada, dona Ivone, respondeu Luísa, sentindo-se imediatamente acolhida pela presença calorosa da mulher, um contraste bem-vindo com a frieza do ambiente. Por favor, me chame só de Ivone. Venha, vou mostrar seu quarto primeiro, para que possa se refrescar antes do tour completo. Ivone a conduziu por um corredor amplo, com iluminação indireta, onde quadros de arte contemporânea adornavam as paredes brancas. Abriu uma porta dupla, revelando uma suíte que parecia saída de uma revista de decoração. Ampla, elegante, em tons de azul petróleo e cinza claro, com uma vista panorâmica da cidade através de janelas do chão ao teto. Este é seu quarto. O banheiro fica por aquela porta e o closet por aquela outra. Ivone indicou duas portas discretas. Todos os móveis são novos, comprados especialmente para você. O Sr. Gabriel mencionou que preferia que escolhesse suas próprias roupas, mas providenciou alguns itens básicos para os primeiros dias. Ela abriu o closet, revelando araras com peças ainda com etiquetas. Se precisar de algo específico, é só me avisar. Luísa tocou o tecido macio de um roupão branco, pendurado próximo ao banheiro. Parecia irreal. 24 horas atrás, preocupava-se com o despejo de um apartamento minúsculo, e agora estava em uma suíte maior que sua antiga sala e quarto combinados. O Sr. Gabriel está em casa? Perguntou, percebendo o silêncio do apartamento. Não, ele raramente chega antes das 9 da noite. Trabalha muito. Ivone sorriu compreensivamente. Terá bastante privacidade durante o dia. Josias a levará para buscar seus pertences quando estiver pronta, e enquanto isso, prepararei o jantar. Há alguma restrição alimentar que devo saber? Não, nenhuma. Agradeço a gentileza, Ivone. Quando a governanta saiu, Luísa sentou-se na beirada da cama king size, sentindo a maciez do edredom sob seus dedos. A realidade do que havia feito começava a afundar. Estava ali para conceber um filho com um homem que mal conhecia, um homem que havia como parte de uma transação comercial. O pensamento provocou um aperto no peito. Caminhou até a janela, contemplando a cidade que se estendia abaixo. Em algum lugar lá embaixo estava seu antigo apartamento, suas antigas preocupações, sua antiga vida. Tocou o ventre, pensando no espaço vazio que, conforme o contrato, deveria abrigar uma vida nos próximos meses. Seria capaz, não apenas de engravidar, mas de lidar com todas as implicações emocionais daquele acordo. 3 horas depois, após buscar seus pertences no antigo apartamento, uma tarefa que levou surpreendentemente pouco tempo, considerando como sua vida cabia em apenas algumas caixas, Luísa jantava sozinha na imensa mesa de jantar. Ivone havia preparado um salmão ao molho de maracujá que derretia na boca, acompanhado de legumes grelhados e arroz com amêndoas. Um vinho branco gelado completava a refeição, um luxo que há muito não se permitia. Está muito bom, Ivone, obrigada.
Elogiou quando a governanta apareceu para verificar se precisava de algo. Fico feliz que tenha gostado. O Sr. Gabriel ligou avisando que chegará em meia hora e gostaria de conversar com você na biblioteca. Yvonne hesitou por um momento. Se me permite a ousadia, Luísa, o Sr. Gabriel pode parecer distante, mas é um bom homem. Trabalho para ele há 12 anos e posso dizer que por trás daquela fachada fria existe alguém que sofreu muito. A curiosidade de Luísa se aguçou. Sofreu? Como assim? Yvonne pareceu arrependida da confidência. Não me cabe falar da vida pessoal dele. Apenas tenha paciência. As aparências enganam. Quando Gabriel chegou, Luísa já o aguardava na biblioteca, um cômodo elegante com estantes de madeira escura do chão ao teto, repletas de livros organizados por assunto. Uma escrivaninha antiga dominava um dos cantos, enquanto 2 sofás de couro caramelo formavam um espaço de leitura confortável próximo à lareira. Ele entrou sem fazer ruído, como se flutuasse sobre o carpete. Havia trocado o terno por calças escuras e uma camisa azul de mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes. Sem o traje formal parecia menos intimidador, embora a postura rígida permanecesse a mesma. Boa noite, senhorita Mendes. Espero que tenha se acomodado adequadamente. Gabriel serviu-se de um drink no pequeno bar no canto da biblioteca. Aceita algo? Whisky? Vinho? Não, obrigada. Já tomei vinho no jantar. Luísa endireitou-se no sofá tentando aparentar mais segurança do que realmente sentia. Sim, estou bem acomodada. Yvonne foi muito gentil. Gabriel assentiu sentando-se no sofá oposto, mantendo uma distância segura entre eles. Yvonne é inestimável. Praticamente administra esta casa sozinha. Ele tomou um gole do uísque. Antes de qualquer coisa, gostaria de lhe entregar isto. Colocou sobre a mesa de centro um envelope e um smartphone de última geração. No envelope está o cartão do seu novo banco, vinculado à conta onde já foi depositado o valor inicial acordado. O telefone é para sua conveniência e segurança. Tem meu número e o de Josias programados, caso precise de qualquer coisa. Luísa pegou o envelope, sentindo o peso do cartão em seu interior. Era surreal pensar que agora tinha R$1 milhão em seu nome. Obrigada, mas preciso perguntar algo que não ficou claro no contrato. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Qual é exatamente a urgência para você ter um filho? Por que não seguir o caminho tradicional de encontrar alguém, casar? Uma sombra cruzou o rosto de Gabriel. Por um instante, algo quebrou sua máscara de frieza. Uma vulnerabilidade tão rápida que Luísa quase pensou ter imaginado. Tenho 38 anos, senhorita Mendes. Construí um império que hoje vale bilhões, mas não tenho herdeiros. Ele girou o uísque no copo, observando o movimento do líquido âmbar. No meu último check-up, descobri que tenho uma condição que avançará progressivamente nos próximos anos. Nada que ameace minha vida no curto prazo, mas que pode comprometer minha capacidade de ter filhos se eu esperar muito tempo. Fez uma pausa. Quanto ao caminho tradicional, digamos que minha experiência com relacionamentos foi suficiente para me convencer que negócios e sentimentos não devem se misturar. E você não tem medo de que seu filho cresça sabendo que foi produto de um contrato? Luísa não conseguiu conter a pergunta. Nosso filho, corrigiu Gabriel, saberá que foi planejado, desejado e amado. As circunstâncias de sua concepção serão secundárias ao fato de que ambos os pais o queriam. Ele fixou os olhos nos dela. Porque presumo que, apesar do acordo financeiro, você também deseja este filho. Não a obrigaria a seguir com isso se não houvesse algum desejo seu de ser mãe. Luísa sentiu-se exposta, como se ele pudesse ler seus pensamentos mais íntimos. Era verdade, por trás do desespero financeiro, havia o desejo latente da maternidade. Sim, quero ser mãe, admitiu. Sempre quis, mas as circunstâncias nunca foram favoráveis. Um quase imperceptível relaxamento dos ombros de Gabriel indicou alívio. Ótimo, então temos isso em comum. Ele consultou o relógio de pulso. Agora, sobre questões práticas. Vieira providenciou sua demissão formal da construtora, com todos os direitos trabalhistas garantidos. Recomendo que descanse por algumas semanas, antes de considerar qualquer atividade profissional. Yvonne a ajudará com tudo que precisar, e Josias estará disponível para transporte. Quanto ao
Processo de concepção, meu médico recomendou que esperássemos algumas semanas para que você esteja completamente adaptada ao novo ambiente. O estresse pode afetar negativamente as chances. A forma clínica como ele discutia o assunto fez o rosto de Luísa esquentar. Aquilo que em um relacionamento normal seria íntimo e espontâneo, tornava-se ali um procedimento calculado. Como você quiser, respondeu, tentando manter a mesma neutralidade. Alguma outra instrução? Gabriel franziu levemente o senho, como se a palavra o incomodasse. Não são instruções, senhorita Mendes. Esta é sua casa agora, pelo tempo que durar nosso acordo. Sinta-se livre para usar todos os espaços, convidar amigos, sair quando desejar. Ele se levantou, deixando o copo vazio sobre a mesa. Apenas peço discrição. Não discuta os termos de nosso acordo com estranhos. A mídia adoraria transformar isso em um escândalo, o que não beneficiaria nenhum de nós, muito menos a criança. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Não tenho interesse em exposição pública. Luísa também se levantou, mantendo uma distância respeitosa. Mais alguma coisa? Sim, uma pequena formalidade. Gabriel pegou um fino dispositivo sobre a escrivaninha. Preciso que leia estas frases para registro vocal do sistema de segurança. Luísa leu as frases indicadas, sentindo-se como parte de um procedimento de alta tecnologia, o que, considerando o império de Gabriel no setor de tecnologia, provavelmente era verdade. Perfeito. Agora você tem acesso total ao apartamento e ao prédio. Ele guardou o dispositivo. Tenha uma boa noite, senhorita Mendes. Luísa, corrigiu ela, surpreendendo a ambos. Se vamos ter um filho juntos, pode me chamar pelo primeiro nome. Um breve momento de surpresa cruzou o rosto dele, logo substituído pela habitual expressão neutra. Como preferir, Luísa, pronunciou o nome como se testasse seu sabor. Nesse caso, chame-me de Gabriel. Com um leve aceno de cabeça, ele se retirou, deixando-a sozinha na biblioteca com pensamentos turbilhonando em sua mente. Os dias seguintes foram de adaptação. Luísa explorou cada canto do imenso apartamento, além da biblioteca e da suíte principal. Havia uma academia equipada, um home theater, uma sala de música com um piano de cauda, uma ampla varanda com jardim e até mesmo um pequeno escritório que Gabriel dissera que poderia usar como quisesse. Passou horas na biblioteca, descobrindo com satisfação que Gabriel tinha uma impressionante coleção de romances brasileiros. Jorge Amado, Clarice Lispector, Machado de Assis, muitos com anotações nas margens, revelando um leitor atento. Raramente o via. Gabriel saía antes do amanhecer e voltava tarde da noite. Ocasionalmente jantavam juntos, mantendo conversas educadas sobre literatura, economia ou política. Temas seguros, impessoais. Ele era inteligente e articulado, mas sempre mantinha aquela barreira invisível, como se temesse que qualquer aproximação além do necessário pudesse complicar o acordo. Na segunda semana, Luísa recebeu a visita de Carolina. A amiga ficou boquiaberta com o luxo do apartamento e mais ainda com a mudança que percebia em Luísa. Mais descansada, sem as olheiras profundas da preocupação constante. Nossa, Lu, você está outra pessoa, exclamou Carol enquanto tomavam café na varanda. Até parece que ganhou alguns quilos e isso é bom. Você estava muito magra antes. A comida de Ivone ajuda, riu Luísa, sentindo-se verdadeiramente relaxada pela primeira vez em anos. E não ter que me preocupar com contas também faz maravilhas pela saúde. Carol olhou ao redor, baixando a voz mesmo sabendo que estavam sozinhas. E como está sendo? Você sabe, a convivência com ele? Quase inexistente, respondeu Luísa, mexendo a colher no café. Gabriel trabalha tanto que às vezes passa dias sem que nos vejamos direito. E quando nos encontramos ele é educado. Distante, mas educado. E quanto ao objetivo principal do acordo, Carol arqueou as sobrancelhas significativamente. Ainda não chegamos a esse ponto. Ele disse que devemos esperar algumas semanas. Luísa sentiu o rosto esquentar. É estranho, Carol. Às vezes esqueço porque estou aqui. E então me lembro que em algum momento terei que... Sua voz falhou. Carol segurou sua mão. Você pode desistir. Lu, o contrato deve prever isso. Sim, prevê. Posso sair a qualquer momento, devolvendo o valor recebido com juros. Luísa suspirou. Mas não quero desistir. É loucura, eu sei, mas
Parte de mim realmente quer esse bebê, mesmo nestas circunstâncias. Depois que Carol saiu, Luísa decidiu explorar mais a fundo a biblioteca. Entre os livros de economia e tecnologia, encontrou um volume fino de poesias de Carlos Drummond de Andrade. Ao abri-lo, uma foto caiu. Uma Polaroid antiga mostrando Gabriel muito mais jovem, talvez com 25 anos, abraçado a uma mulher de cabelos cacheados e sorriso radiante. No verso, uma inscrição: para sempre, mesmo que o para sempre acabe, Helena. Intrigada, Luísa guardou a foto exatamente onde a encontrara. Quem seria Helena? E o que significava aquela dedicatória enigmática? Pela primeira vez, vislumbrou que por trás daquele homem frio e calculista poderia existir uma história de amor, talvez até mesmo uma história de dor. Na terceira semana, o ginecologista contratado por Gabriel a visitou para exames preliminares. Dr. Neves, um profissional discreto e respeitoso, confirmou sua excelente saúde e estabeleceu um calendário para monitorar seu ciclo fértil. Está tudo perfeitamente normal, Sra. Mendes. Suas chances de concepção são excelentes. O médico sorriu gentilmente, enquanto guardava seus equipamentos. O Sr. Monteiro mencionou que estão planejando começar as tentativas no próximo mês? Sim, é o que combinamos, respondeu Luísa, sentindo um frio na barriga ao pensar no assunto. Naquela noite, Gabriel chegou mais cedo. Encontrou Luísa na biblioteca, imersa na leitura de Dom Casmurro. Machado de Assis, comentou ele, surpreendendo-a com sua aproximação silenciosa. Meu autor brasileiro favorito. O meu também. Luísa marcou a página e fechou o livro. Embora eu prefira Memórias Póstumas de Brás Cubas. Interessante escolha. A ironia de um defunto autor que narra sua própria história. Gabriel sentou-se na poltrona próxima, algo que raramente fazia. Parecia cansado, com pequenas linhas de tensão ao redor dos olhos. Dr. Neves me ligou. Disse que está tudo bem com você. Sim. Aparentemente sou um exemplar perfeito de fertilidade. Luísa tentou soar casual, mas a tensão subjacente era palpável. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Finalmente Gabriel falou. Luísa, quero que saiba que tenho plena consciência de como este acordo pode parecer desconfortável, principalmente a parte física. Ele olhou para suas próprias mãos, como se buscasse as palavras certas. Quero que saiba que respeitarei seus limites e seu tempo. Se em algum momento sentir que não consegue seguir com o acordado, basta dizer. A vulnerabilidade em sua voz surpreendeu Luísa. Era a primeira vez que o via demonstrar qualquer tipo de insegurança. Agradeço sua consideração, Gabriel, mas entrei neste acordo com plena consciência do que ele envolve. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ele pareceu momentaneamente desconfortável, mas assentiu. Quem é Helena? O choque foi visível no rosto dele. Olhos arregalados, respiração suspensa. Por um segundo, como se tivesse levado um golpe físico. Onde ouviu esse nome? A voz dele saiu áspera. Encontrei uma foto em um dos livros de poesia. Vocês pareciam felizes. Luísa imediatamente se arrependeu da pergunta ao ver a dor nos olhos dele. Gabriel se levantou abruptamente, caminhou até a janela e ficou de costas para ela, os ombros tensos sob o tecido fino da camisa. Helena era minha noiva. A voz dele saiu tão baixa que Luísa precisou se inclinar para ouvir. Ela faleceu há 8 anos em um acidente de helicóptero a caminho de nossa casa de praia. Eu deveria estar no mesmo voo, mas fiquei para resolver um problema na empresa. Ele se virou, o rosto uma máscara impenetrável novamente. Essa é uma história que prefiro não discutir. Sinto muito, eu não precisa se desculpar. É natural ter curiosidade sobre a pessoa com quem concordou em ter um filho. Gabriel consultou o relógio, retomando sua postura formal. Tenho uma videoconferência em 10 minutos. Com licença. Ele saiu rapidamente, deixando Luísa com um nó na garganta. Agora entendia melhor aquela frieza, aquela resistência em se envolver emocionalmente. Gabriel não era apenas um homem calculista por natureza, era alguém que havia construído muros ao redor do coração para não sentir a dor novamente. Naquela noite, deitada em sua cama king size, Luísa refletiu sobre a estranha situação em que se encontrava. Em menos de um mês, sua vida havia mudado completamente. Estava prestes a tentar gerar um filho com um homem que mal conhecia. Um homem ferido
por uma perda terrível que o transformara naquela pessoa fria e controlada. Tocou novamente o ventre, imaginando o futuro. Como seria a criança? Teria os olhos penetrantes do pai ou seus olhos castanho claros? Teria a determinação obstinada de Gabriel ou sua própria sensibilidade? Que mais importante, como seria crescer entre dois pais unidos, não pelo amor, mas por um contrato? O acordo era claro, estritamente profissional. Mas enquanto o sono a envolvia, uma pequena voz em sua mente questionava: seria possível manter os sentimentos completamente fora daquela equação quando uma nova vida estivesse envolvida? No final da quarta semana, o Dr. Neves confirmou que Luísa estava entrando em seu período fértil. A notícia, transmitida por telefone, deixou-a com um formigamento de ansiedade no estômago. Aquela noite seria a primeira tentativa, conforme o calendário meticulosamente planejado por Gabriel. Durante todo o dia, Luísa sentiu-se inquieta. Trocou mensagens com Carolina, que ofereceu apoio emocional e até mesmo sugeriu que poderia dormir no apartamento de uma amiga próxima caso Luísa precisasse de companhia depois. Recusou gentilmente. Precisava enfrentar aquilo sozinha. Preparei seu prato favorito para o jantar, informou Ivone ao entrar na biblioteca onde Luísa tentava, sem sucesso, concentrar-se em um livro. Estrogonofe de frango com batata palha, como me pediu. Luísa sorriu grata pela gentileza. Nas últimas semanas, desenvolvera uma afeição genuína pela governanta, que parecia entender seus sentimentos, mesmo quando não os verbalizava. Obrigada. Ivone, você sempre sabe o que preciso. Ivone sentou-se ao seu lado no sofá, algo que raramente fazia, quebrando a hierarquia invisível que existia entre elas. Luísa, sei que não é da minha conta, mas... A mulher mais velha hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Conheço o Sr. Gabriel há muitos anos. Vi como ele mudou depois do que aconteceu com a Sra. Helena. Ele era diferente antes. Sorria mais, falava mais, vivia mais. Ela fez uma pausa. O que quero dizer é, não julgue o livro pela capa. Por trás daquela frieza existe um homem que tem medo de sentir novamente. Por que está me dizendo isso, Ivone? Porque hoje é um dia importante para vocês dois, mesmo que nenhum queira admitir. A governanta sorriu com sabedoria. E porque acredito que algumas vezes na vida, as coisas que começam pelos motivos errados podem terminar sendo absolutamente certas. Às 8 da noite, Gabriel chegou. Não era seu horário habitual. Normalmente não retornava antes das 9 ou 10, e a pontualidade indicava a importância que também dava àquela noite. Jantaram juntos na sala de jantar, acompanhados por um vinho tinto, que ele escolhera especialmente. A conversa fluiu surpreendentemente bem, passando por temas leves como filmes recentes e exposições de arte na cidade. Não sabia que gostava de arte contemporânea, comentou Gabriel, quando Luísa mencionou uma exposição que vira no MASP alguns meses antes. Aí, muitas coisas que você não sabe sobre mim. Ela sorriu, sentindo o efeito relaxante do vinho. Da mesma forma que há muitas coisas que não sei sobre você. Gabriel inclinou levemente a cabeça, como se considerasse a observação. Justo. O que gostaria de saber? A pergunta a pegou desprevenida. Havia tantas coisas que queria perguntar, mas temia tocar em pontos sensíveis novamente. Por que tecnologia? Optou por uma pergunta segura. De todas as áreas em que poderia ter construído seu império, por que escolheu essa? Um pequeno sorriso curvou os lábios de Gabriel. Era raro vê-lo sorrir, e o gesto transformava seu rosto austero em algo quase bonito. Quando era criança, meu avô me deu um computador antigo. Passei meses desmontando e remontando aquela máquina, aprendendo como cada componente funcionava. Seus olhos ganharam um brilho nostálgico. Percebi que a tecnologia era previsível de uma forma que os humanos nunca são. Códigos seguem regras claras. Há sempre uma lógica, um padrão. Se você entende o padrão, pode prever o resultado. Fez uma pausa, girando a taça de vinho entre os dedos. Pessoas são mais complicadas. Nem tudo na vida pode ser reduzido a algoritmos, observou Luísa. Infelizmente não. Gabriel a olhou intensamente. É por isso que construí minha vida em torno do que posso controlar. A vulnerabilidade daquela confissão criou um momento de conexão genuína entre eles.
Um breve lampejo de compreensão mútua que foi rapidamente interrompido quando Yvonne entrou para servir a sobremesa. Depois do jantar, Gabriel sugeriu que assistissem a um filme no home theater. Escolheram juntos uma comédia brasileira leve, uma escolha segura, neutra, que ajudou a dissipar a tensão crescente sobre o que viria depois. Sentados lado a lado nas confortáveis poltronas, mantinham uma distância respeitosa, mas Luísa percebia a consciência aguda que tinha da presença dele. O perfume discreto, a respiração controlada, os dedos longos repousando sobre o braço da poltrona próximo ao seu. Quando o filme terminou, um silêncio carregado se instalou. Gabriel desligou o projetor com o controle remoto e virou-se para ela. Se preferir adiar, podemos tentar outro dia, ofereceu, sua voz mais suave do que o habitual. Luísa balançou a cabeça. Não, está tudo bem. O contrato tem prazos, e quanto antes começarmos, maiores as chances. Ele assentiu, levantando-se e estendendo a mão para ajudá-la. O toque simples, pele contra pele, enviou um pequeno arrepio pelo braço de Luísa. Era estranho pensar que estavam prestes a compartilhar o ato mais íntimo possível entre duas pessoas, quando até mesmo um aperto de mãos parecia carregado de formalidade. Meu quarto ou o seu? Perguntou Gabriel com praticidade. O meu, se não se importar. Luísa preferiu o território onde se sentia mais confortável e segura. Caminharam em silêncio pelo corredor até a suíte dela. Gabriel mantinha uma distância respeitosa, como se temesse que qualquer proximidade pudesse ser interpretada como pressão. Quando entraram, Luísa ficou momentaneamente sem saber o que fazer. Deveria ir ao banheiro trocar de roupa? Deveriam conversar primeiro? Como se lesse seus pensamentos, Gabriel falou. Vou te dar alguns minutos. Estarei na biblioteca. Quando estiver pronta. Ou se decidir que não está pronta. É só me chamar. O gesto de consideração a surpreendeu e tocou. Ele estava tentando tornar aquilo o menos desconfortável possível, dentro das estranhas circunstâncias. Obrigada. Não vou demorar. Quando ele saiu, Luísa respirou fundo várias vezes, tentando acalmar o coração acelerado. Foi até o banheiro, tomou um banho rápido e vestiu uma camisola simples de algodão. Nada provocante, mas também não completamente assexuada. Olhou-se no espelho, observando as maçãs do rosto coradas pela ansiedade, os olhos brilhantes, os cabelos castanhos caindo em ondas suaves sobre os ombros. Você consegue fazer isso? Sussurrou para seu reflexo. Voltou ao quarto, ajustou a iluminação para um tom suave e pegou o celular. Com dedos levemente trêmulos, enviou uma mensagem para Gabriel. Estou pronta. 2 minutos depois, uma batida suave na porta anunciou sua chegada. Gabriel entrou, já sem os sapatos e o blazer, vestindo apenas calça social e camisa branca com as mangas dobradas. Também parecia ter tomado banho, os cabelos escuros ainda úmidos na nuca. Tem certeza de que quer seguir com isso hoje? Perguntou, permanecendo próximo à porta. Tenho. Luísa sentou-se na beira da cama e deu um tapinha no espaço ao seu lado. Vem, senta aqui. Acho que precisamos conversar um pouco primeiro. Ele obedeceu, mantendo ainda uma distância calculada entre eles. Sei que isso é incomum, começou Gabriel, a voz mais baixa e íntima do que Luísa jamais ouvira. Quero que saiba que respeitarei seus limites. Se algo a incomodar a qualquer momento, basta dizer. Agradeço sua consideração. Luísa sorriu nervosamente. Acho que ambos estamos nervosos. Se o que é irônico, considerando que somos 2 adultos, e isso é apenas biologia. Apenas biologia, repetiu Gabriel, mas seu tom sugeria que sabia, assim como ela, que nunca seria tão simples. Posso? Estendeu a mão hesitante em direção ao rosto dela. Luísa assentiu e os dedos de Gabriel tocaram suavemente sua bochecha, traçando uma linha delicada até o queixo. O toque era gentil, quase reverente, muito diferente da frieza clínica que ela esperara. Você é muito bonita, Luísa, disse ele, a sinceridade evidente em sua voz. Sei que nosso acordo é peculiar, mas quero que saiba que a respeito profundamente e que nosso filho será amado, não importa o que aconteça entre nós. Aquelas palavras, mais do que qualquer carícia física, derreteram parte da tensão que Luísa sentia. Gabriel não estava ali apenas cumprindo uma obrigação contratual. Havia uma humanidade em seus gestos,
Um cuidado genuíno que ela não esperava. O que aconteceu a seguir foi surpreendentemente natural. O primeiro beijo, hesitante e exploratório, deu lugar a outros mais confiantes. As mãos que inicialmente tocavam com cautela ganharam gradualmente mais firmeza e propósito. Palavras foram substituídas por suspiros e, eventualmente, por um silêncio pontuado apenas por respirações e o suave roçar de tecidos sendo removidos. Na penumbra do quarto, dois estranhos ligados por um contrato descobriram uma conexão que transcendia o papel assinado. Não era paixão arrebatadora, nem desejo incontrolável, mas havia um respeito mútuo, uma gentileza compartilhada que transformou o que poderia ter sido um momento puramente mecânico em algo inexplicavelmente íntimo. Quando tudo terminou e eles estavam deitados lado a lado, observando o teto, um silêncio confortável os envolveu, muito diferente da tensão que precedera o encontro. "Você está bem?" perguntou Gabriel, virando-se de lado para olhá-la. "Estou", respondeu Luísa, surpresa com a própria sinceridade. "Foi diferente do que imaginei. Melhor ou pior?" "Melhor." Ela sorriu no escuro. "Muito melhor." Gabriel assentiu, e por um breve momento, Luísa vislumbrou o homem por trás da armadura, vulnerável, humano, capaz de conexão. Então, como se lembrasse do acordo que os unia, ele voltou a se recompor. "Devo ir para meu quarto?" perguntou, já se preparando para levantar. Luísa hesitou. O contrato não previa nada sobre dormirem juntos, mas a ideia de Gabriel saindo imediatamente após o ato parecia fria demais, até mesmo para os termos formais que haviam estabelecido. "Pode ficar se quiser", ofereceu. "A cama é grande o suficiente para dois." Ele pareceu genuinamente surpreso com o convite, mas depois de um momento de consideração, acomodou-se novamente ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "Obrigado", disse simplesmente. Adormeceram assim, separados por centímetros de lençol, mas conectados por algo indefinível que havia surgido entre eles naquela noite. Algo que nenhum contrato poderia prever ou regular. Nas semanas que se seguiram à risca o calendário estabelecido pelo Dr. Neves, aproveitando cada dia do período fértil de Luísa. O que inicialmente era desconfortável tornou-se gradualmente mais natural. Gabriel revelava-se um homem diferente na intimidade, mais suave, mais atento, quase vulnerável. Pequenos gestos, a forma como perguntava se ela estava confortável, como às vezes ficava apenas segurando sua mão na escuridão depois, como começou a trazer pequenos presentes sem ocasião específica. Começaram a desgastar a imagem de homem, frio que Luísa tinha dele. Fora do quarto, a relação também evoluía lentamente. Gabriel começou a chegar mais cedo em alguns dias, jantando com Luísa e compartilhando histórias de sua infância em Minas Gerais, de seu avô que o inspirara a seguir na tecnologia, das dificuldades iniciais ao fundar sua primeira startup. Luísa, por sua vez, falava sobre sua mãe, uma professora dedicada que criara a filha sozinha após o marido abandoná-las quando Luísa tinha apenas 5 anos. Sobre seus sonhos de um dia abrir uma pequena livraria. Sobre seus anos de estudo noturno enquanto trabalhava durante o dia. "Por que nunca abriu a livraria?" perguntou Gabriel uma noite, enquanto tomavam chá na varanda sob o céu estrelado de São Paulo. "Dinheiro, obviamente." E depois, quando a mãe adoeceu, todo o tempo e recursos foram para o tratamento dela. Luísa observou o movimento das luzes da cidade abaixo. "Acho que alguns sonhos precisam ser adiados, às vezes indefinidamente." Gabriel ficou em silêncio por um momento, como se processasse a informação. "Não necessariamente", disse por fim. "Agora você tem recursos. Poderia abrir sua livraria quando quisesse." A ideia a fez sorrir, um sorriso genuíno, cheio de esperança. "Talvez depois que o bebê nascer", respondeu. "Se engravidar, claro." "Quando engravidar", corrigiu Gabriel, com uma confiança que Luísa achou simultaneamente irritante e encantadora. Em uma tarde de domingo, cerca de 6 semanas após o início das tentativas, Carolina visitou Luísa. Gabriel havia saído para uma reunião de emergência, deixando as amigas à vontade para conversar. "Então, como está sendo?" perguntou.
Carol enquanto preparava um brigadeiro na cozinha espaçosa. Uma atividade que faziam desde a adolescência, quando precisavam conversar sobre assuntos sérios. É estranho, Carol. Luísa mexia o chocolate na panela, apreciando o aroma doce que preenchia o ambiente. No início parecia tão clínico, mas agora... Agora? Luísa hesitou, relutante em colocar em palavras o que vinha sentindo. Agora não parece mais um contrato. Às vezes esqueço completamente por que estamos fazendo isso. É como se fôssemos um casal normal tentando ter um filho. Ela baixou o fogo, continuando a mexer lentamente. Gabriel tem sido surpreendente, gentil, atencioso. Carol cruzou os braços, observando a amiga com uma expressão preocupada. Você está se apaixonando por ele. Não era uma pergunta. Não. Luísa respondeu rápido demais, então suspirou. Talvez. Não sei. É complicado. Lu, você precisa ter cuidado. Carol sentou-se no banquinho alto próximo ao balcão. O contrato é muito claro sobre não haver envolvimento emocional. O que acontece se ele perceber seus sentimentos e decidir que é arriscado demais? A possibilidade nunca havia ocorrido a Luísa, e a ideia fez seu estômago afundar. Ele não faria isso. Não é tão frio quanto parece. Talvez não, concedeu Carol. Mas homens como ele constroem impérios colocando a lógica acima dos sentimentos, e o acordo de vocês era para ser puramente lógico. Ela pegou a mão de Luísa, interrompendo sua tarefa. Só não quero que se machuque, amiga. Este mundo, o mundo dele, opera sob regras diferentes das nossas. Naquela noite, após Carol partir, as palavras da amiga ecoavam na mente de Luísa. Estava realmente desenvolvendo sentimentos por Gabriel? E se estivesse, o que significava para o acordo deles? O contrato especificava claramente que não deveria haver envolvimento emocional ou romântico, uma cláusula que parecera razoável, até mesmo prudente, quando assinaram, mas que agora parecia cada vez mais impossível de cumprir. Perdida em pensamentos, não percebeu quando Gabriel chegou. Ele a encontrou na biblioteca, sentada junto à janela, olhando para a cidade iluminada. Algum problema? Perguntou, notando sua expressão preocupada. Não, só pensando. Luísa forçou um sorriso, tentando afastar as dúvidas. Como foi a reunião? Produtiva. Gabriel sentou-se na poltrona próxima, afrouxando a gravata com um suspiro cansado. Temos um novo contrato com o governo para implementar sistemas de segurança digital. Será um projeto de longo prazo. Fez uma pausa, estudando-a atentamente. Tem certeza de que está tudo bem? Parece preocupada. Estou bem, de verdade. Luísa levantou-se, desconfortável com o escrutínio. Acho que vou dormir cedo hoje. Gabriel assentiu, respeitando sua privacidade, embora seu olhar indicasse que não estava convencido. Amanhã, o Dr. Neves virá para os exames de acompanhamento. Lembrou ele enquanto Luísa se dirigia à porta. Estarei em uma reunião, mas pedi para que me envie os resultados imediatamente. Claro. Ela hesitou na porta, virando-se para olhá-lo mais uma vez. Sentado ali, com a gravata frouxa e os primeiros botões da camisa abertos, Gabriel parecia mais humano, mais acessível. O homem por trás do empresário, o homem que conhecera na intimidade de seu quarto nas últimas semanas. Algo naquela imagem, Gabriel relaxado, vulnerável, fez com que um pensamento cristalizasse em sua mente. Estava realmente desenvolvendo sentimentos por ele. Sentimentos que iam muito além do acordo, muito além do contrato que haviam assinado. E isso mudava tudo. Na manhã seguinte, Dr. Neves chegou pontualmente às 9. A consulta foi rápida e profissional. Exames de sangue, verificação de sinais vitais, perguntas sobre possíveis sintomas. Quando saberemos os resultados? Perguntou Luísa, tentando conter a ansiedade. Até o fim do dia, respondeu o médico com um sorriso gentil. Algum sintoma que queira relatar? Náuseas? Sensibilidade nos seios? Cansaço excessivo? Luísa pensou por um momento. Havia sentido mais sono nos últimos dias e certa tontura ao levantar-se muito rápido, mas atribuíra isso à ansiedade. Talvez um pouco mais de cansaço que o normal, admitiu. O médico anotou algo em sua ficha.
É possivelmente um bom sinal. Veremos o que os exames dizem. Após a saída do Dr. Neves, o dia arrastou-se com uma lentidão torturante. Luísa tentou distrair-se lendo, assistindo televisão, conversando com Ivone, mas seus pensamentos inevitavelmente retornavam aos possíveis resultados e ao que eles significariam para sua vida, para o acordo, para seus sentimentos recém-descobertos por Gabriel. Às 5 da tarde o telefone tocou. Era o Dr. Neves. Senhorita Mendes, tenho os resultados de seus exames, disse ele, seu tom neutro e profissional. Gostaria de compartilhá-los pessoalmente ou prefere que eu informe primeiro ao Sr. Monteiro, conforme solicitado? O coração de Luísa acelerou. O coração de Pussy Saint-Mizim. Pode me dizer, doutor, por favor. Um breve silêncio, então. Parabéns, senhorita Mendes. Você está grávida. O mundo pareceu parar por um instante. Grávida. A palavra reverberou em sua mente como um eco em uma caverna vazia. Estava carregando um filho de Gabriel, o filho que ele tanto queria, o herdeiro de seu império. Senhorita Mendes? Está aí? Sim, doutor. Sua voz soava distante aos próprios ouvidos. Estou aqui. Obrigada por avisar. Os níveis hormonais indicam uma gestação muito recente, provavelmente de cerca de 2 a 3 semanas. Ligarei para o Sr. Monteiro agora, como solicitado, mas queria que soubesse primeiro. Agradeço. Doutor. Depois de desligar, Luísa permaneceu imóvel no centro da sala, as mãos repousando instintivamente sobre o ventre ainda plano. Uma vida crescia dentro dela, minúscula, quase imperceptível, mas já transformando tudo. Pegou o celular, hesitando sobre quem ligar primeiro. Carol. Não, Gabriel deveria ser o primeiro a saber. Mas o Dr. Neves já estaria ligando para ele. Sua mente turbilhonava com pensamentos desconexos quando o telefone vibrou em sua mão. Era Gabriel. Luísa? A voz dele estava diferente, tensa, quase trêmula. É verdade. O Dr. Neves acabou de ligar. Sim, confirmou ela, surpresa com a emoção que transbordava em sua própria voz. Estou grávida, Gabriel. Um som estranho veio do outro lado da linha, algo entre um suspiro e um soluço contido. Estou saindo da reunião agora. Estarei em casa em 20 minutos. Antes que Luísa pudesse responder, ele desligou. Ficou ali, segurando o telefone, tentando processar o turbilhão de emoções que a inundava. Alegria, medo, expectativa e algo mais. Algo direcionado ao homem que agora corria para casa, para compartilhar aquele momento com ela. Gabriel chegou em 15 minutos. Recorde considerando o trânsito de São Paulo àquela hora. Luísa o ouviu antes mesmo de vê-lo. A porta da frente abrindo com força, passos apressados pelo corredor. Quando apareceu na sala, estava ofegante, como se tivesse subido os 30 andares pelas escadas. Por um longo momento, apenas se olharam. Ela parada no centro da sala, ele na porta, ambos processando a realidade que acabava de se materializar entre eles. Então, algo extraordinário aconteceu. Os olhos de Gabriel, sempre controlados, sempre cuidadosamente neutros, encheram-se de lágrimas. Seu rosto, normalmente uma máscara de autocontrole, contraiu-se em uma expressão de emoção pura, crua, incontida. Nós conseguimos, disse ele, a voz embargada. Você está realmente... Sim, Luísa sorriu, sentindo suas próprias lágrimas começarem a cair. Estamos grávidos, Gabriel. Ele atravessou a sala em passos largos e, para a absoluta surpresa de Luísa, caiu de joelhos diante dela, abraçando sua cintura e pressionando o rosto contra seu ventre. Seus ombros largos tremiam com emoção contida, enquanto murmurava palavras que ela não conseguia distinguir. Talvez promessas, talvez orações, talvez apenas a repetição incrédula da realidade que agora compartilhavam. Luísa afundou os dedos nos cabelos escuros dele, sentindo-se simultaneamente protetora e protegida. Naquele momento, as linhas do contrato, as cláusulas cuidadosamente negociadas, a formalidade que havia marcado o início de sua relação, tudo isso parecia pertencer a outro universo, a outras pessoas. Ali, naquela sala, havia apenas um homem e uma mulher, compartilhando a mais antiga e profunda das emoções humanas. A descoberta de que criaram juntos uma nova vida. Obrigado. Gabriel finalmente conseguiu dizer, levantando o rosto para olhá-la.
Seus olhos, marejados de lágrimas, brilhavam com algo que Luísa nunca vira neles antes: esperança. Obrigado por me dar isso, Luísa. Por me dar um filho. Ela secou gentilmente as lágrimas dele com os polegares, um gesto de intimidade que teria sido impensável semanas antes. Nós fizemos isso juntos, corrigiu suavemente. Gabriel levantou-se, ainda segurando as mãos dela, como se temesse que pudesse desaparecer se a soltasse. Preciso reorganizar minha agenda, cancelar viagens, adiar reuniões. Seu tom prático retornava gradualmente, mas a emoção ainda estava lá, subjacente. Quero estar presente em cada consulta, cada exame. Preciso aprender sobre cuidados pré-natais, sobre o que você pode ou não comer, sobre... Gabriel, interrompeu Luísa, rindo suavemente de seu entusiasmo repentino. Temos tempo. São 9 meses pela frente. 9 meses, repetiu ele, como se saboreasse as palavras. 9 meses para nos prepararmos para conhecê-lo. Vou conhecê-la. Havia algo tão genuinamente maravilhado em sua expressão que Luísa sentiu seu coração expandir com um sentimento que já não podia mais negar. O que sentia por Gabriel havia evoluído muito além da cordialidade pragmática do início, além mesmo da atração física que desenvolveram. Era algo mais profundo, mais assustador em suas implicações. Naquela noite, pela primeira vez desde que se conheceram, Gabriel não retornou para seu próprio quarto após se amarem. Adormeceu abraçado a Luísa, uma mão protetoramente pousada sobre seu ventre, como se já tentasse estabelecer uma conexão com o filho que crescia dentro dela. E enquanto observava o rosto dele relaxado no sono, mais jovem, mais vulnerável, livre da tensão constante que carregava durante o dia, Luísa enfrentou a verdade que Carol havia intuído. Estava se apaixonando por ele. Ou talvez já estivesse apaixonada. A questão que a manteve acordada até as primeiras luzes da manhã era se Gabriel, o homem que construíra muralhas impenetráveis ao redor do coração após perder Helena, seria capaz de deixá-la entrar. Não apenas como a mãe de seu filho, não apenas como parte de um contrato, mas como alguém que, contra todas as probabilidades, havia encontrado o caminho para seu coração. A notícia da gravidez transformou completamente a dinâmica entre Luísa e Gabriel. O homem frio e calculista que ela conhecera no início deu lugar a alguém quase irreconhecível, atencioso até a exaustão, protetor ao extremo e surpreendentemente ansioso sobre cada detalhe da gestação. 2 semanas após a confirmação, Gabriel já havia contratado os melhores especialistas em obstetrícia de São Paulo, encomendado uma pilha de livros sobre gravidez e desenvolvimento fetal e instalado um aplicativo que comparava o tamanho do bebê com frutas a cada semana de gestação. Nosso filho agora tem o tamanho de uma semente de papoula, anunciou certa manhã, enquanto Luísa ainda estava na cama, lutando contra uma leve náusea matinal. 16 a 18 dias após a concepção, os olhos começam a se formar como pequenas ranhuras. Gabriel, Luísa riu, apesar do mal-estar. São 6 da manhã. Você está lendo sobre desenvolvimento fetal desde que horas? Ele olhou para ela levemente embaraçado. Desde as 4. Não consegui dormir pensando que precisamos decidir sobre o método de parto e, para isso, preciso entender todas as variáveis envolvidas. A dedicação era tocante, mas por vezes exaustiva. Gabriel transformava tudo em um projeto a ser gerenciado com eficiência máxima, incluindo a gravidez. Havia planilhas detalhando a dieta ideal para Luísa, cronogramas de consultas e exames e até mesmo um sistema de classificação de possíveis nomes para o bebê baseado em critérios como sonoridade, significado, histórico e potencial para bullying escolar. Você precisa relaxar um pouco, sugeriu Luísa uma noite, depois que ele passou 2 horas discutindo os méritos relativos de diferentes modelos de berços. Ainda estamos no 1º trimestre. Justamente por isso, Gabriel parecia genuinamente perplexo com sua calmaria. É o período mais crítico para o desenvolvimento. Precisamos garantir que tudo esteja perfeito. Ela tocou o rosto dele gentilmente, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Nem tudo na vida pode ser controlado, lembra? Não importa quanto você planeje, esse bebê seguirá seu próprio caminho. Uma sombra cruzou o olhar de Gabriel, aquela
expressão familiar de quando algo o remetia à perda de Helena. É precisamente por isso que tento controlar o que posso, respondeu em voz baixa. Porque sei, melhor que muitos, como as coisas podem desmoronar em um instante, sem aviso. Aquela vulnerabilidade, os pequenos vislumbres do homem ferido por trás da fachada de controle, faziam Luísa se apaixonar um pouco mais a cada dia. Havia uma doçura quase infantil em como Gabriel tentava protegê-la, e ao bebê, como se pudesse criar uma redoma impenetrável contra o mundo e seus perigos imprevisíveis. Em meados do segundo mês, quando as náuseas matinais atingiram seu pico, Gabriel surpreendeu Luísa aparecendo em casa no meio da tarde, algo inédito em sua rotina rigorosamente disciplinada. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, encontrando-o na cozinha, mexendo um líquido âmbar em uma panela pequena. Li que chá de gengibre com mel ajuda nas náuseas. Ele parecia completamente concentrado na tarefa, como se preparasse uma fórmula química complexa, em vez de uma simples infusão. Ivone me ensinou como fazer, mas queria preparar eu mesmo. O gesto era tão inesperadamente doce que Luísa sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, algo que acontecia com frequência ultimamente. "Cortesia dos hormônios da gravidez. Obrigada", conseguiu dizer, segurando a emoção. Não precisava ter saído do trabalho por isso. Gabriel a olhou como se ela tivesse dito algo absurdo. "Claro que precisava. Você não está conseguindo comer direito há dias. A nutrição adequada é essencial nesta fase. E se o chá pode ajudar..." Ele parou ao notar as lágrimas. "O que foi? Disse algo errado?" Luísa balançou a cabeça, sorrindo entre lágrimas. "Não, é que... É muito gentil da sua parte. Você tem mudado tanto desde que soube da gravidez." Gabriel serviu o chá em uma xícara e a entregou a Luísa, seu rosto assumindo uma expressão pensativa. "Não acho que tenha mudado", respondeu após um momento. "Acho que apenas... Reencontrei partes de mim que havia guardado por muito tempo." Aquela confissão simples, mas profunda, ficou com Luísa por dias. Gabriel estava certo. O homem atencioso e carinhoso que emergia gradualmente sempre estivera lá, escondido sob camadas de autopreservação e medo. A dinâmica entre eles evoluía de maneiras que nenhum contrato poderia prever. Gabriel começou a trabalhar mais de casa, adaptando seu escritório para ter videoconferências, enquanto podia ficar próximo a Luísa. Eles desenvolveram rotinas juntos, caminhadas matinais no parque, sessões de leitura na biblioteca, onde Gabriel lia em voz alta para o bebê. Pesquisas indicavam que eles podiam ouvir a partir da 16ª semana, mas ele começou muito antes para garantir. E jantares onde discutiam nomes possíveis. "Se for menina, gostaria de homenagear minha mãe", comentou Luísa uma noite, talvez como segundo nome, Clélia. Gabriel considerou por um momento. "É um nome bonito, Clélia", repetiu como se testasse a sonoridade. "Tem origem romana, significa ilustre e famosa. Combina com o nosso bebê." "Você pesquisou a etimologia de todos os nomes que sugerimos, não é?" Luísa sorriu, já conhecendo a resposta. Evidentemente, ele parecia quase ofendido com a sugestão de que pudesse ser menos meticuloso. "É uma decisão importante. O nome carrega significado, história, expectativas. E se for menino?" "Tenho pensado em Miguel", respondeu Gabriel após uma pausa. "Era o nome do meu avô, aquele que me deu o primeiro computador." A ideia de Gabriel querendo homenagear sua família, conectar o filho às suas raízes, tocou Luísa profundamente. Era mais uma evidência de que, sob a calculista, havia um homem com profundo senso de continuidade e tradição. Quando Luísa completou 12 semanas, comemoraram o fim do primeiro trimestre, com um jantar especial preparado por Ivone. Gabriel havia cancelado uma importante reunião de negócios em Nova York para estar presente, algo impensável meses antes. "Deveríamos começar a pensar no quarto do bebê", sugeriu ele, enquanto saboreavam a sobremesa na varanda. O outono paulistano trazia noites agradáveis com uma brisa fresca que amenizava o calor do dia. "Ainda temos tempo", respondeu Luísa, recostando-se confortavelmente na cadeira. Seu corpo ainda não mostrava sinais evidentes da gravidez, apenas um leve arredondamento que só ela e Gabriel, que a conheciam intimamente, podiam notar. 6 meses não é tanto tempo quanto parece.
Gabriel parecia genuinamente preocupado. Precisamos planejar a decoração, escolher móveis, sistema de monitoramento, purificadores de ar. Luísa riu, colocando a mão sobre a dele. Você vai transformar o quarto do bebê em um centro de comando da NASA. É uma analogia interessante, considerando que ambos os ambientes precisam ser controlados para garantir segurança máxima. Ele virou a mão para entrelaçar os dedos nos dela, um gesto que havia se tornado natural, quase instintivo entre eles. Estou exagerando de novo, não estou? Um pouco. Ela sorriu com ternura. Mas é adorável. O olhar que Gabriel lançou a ela, então, cheio de uma emoção inominável, uma mistura de gratidão, admiração e algo mais profundo, fez o coração de Luísa acelerar. Por um breve momento, pareceu que ele diria algo importante, algo que mudaria a natureza de sua relação. Mas o momento foi interrompido pelo som do telefone dele. Gabriel olhou para a tela com irritação, claramente inclinado a ignorar a chamada, mas então sua expressão mudou. Preciso atender, disse relutante. É meu pai. O pai de Gabriel, Augusto Monteiro, era uma figura quase mítica. Luísa nunca o havia encontrado e Gabriel raramente falava dele. Sabia apenas que era um empresário tradicional do ramo da construção civil, que havia se oposto inicialmente à entrada do filho no setor de tecnologia, mas que eventualmente se orgulhara de seu sucesso. Gabriel afastou-se para atender, mas sua voz tensa era audível mesmo da varanda. Sim, estou em casa. Não, não posso. Como assim já estão a caminho? Uma pausa longa. Não, pai, não era assim que eu planejava, entendo. Estaremos esperando. Quando retornou, seu rosto havia reassumido a expressão tensa e controlada que Luísa não via há semanas. Meu pai e minha madrasta estão vindo para cá, anunciou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Aparentemente, meu primo Arthur comentou sobre a gravidez durante um jantar familiar. Eu havia confiado apenas a ele. E isso é um problema? Luísa perguntou, confusa com sua reação. Gabriel sentou-se novamente, visivelmente tenso. Meu pai é tradicional. Vai questionar a natureza de nosso acordo. Vai querer saber por que não nos casamos primeiro, por que mantivemos sigilo. Ele olhou para ela com preocupação. E Regina, minha madrasta, pode ser difícil. Entendo. Luísa sentiu um aperto no estômago. Até aquele momento, sua gravidez havia sido uma bolha privada, protegida de julgamentos externos. Quando chegam? Em cerca de 20 minutos. Estavam jantando nas proximidades quando souberam. Gabriel parecia genuinamente perturbado. Sinto muito por isso, Luísa. Não era assim que planejava apresentá-la à minha família. Ela apertou a mão dele reasseguradoramente. Vai ficar tudo bem. Somos adultos, estamos criando uma vida juntos. Não há nada de errado nisso. Mas enquanto dizia as palavras, Luísa percebia que não era tão simples. Para o mundo exterior, especialmente para a família tradicional de Gabriel, sua situação era, no mínimo, não convencional. Ivone apareceu na varanda parecendo preocupada. Senhor Gabriel? Seu pai e a senhora Regina acabam de chegar. O porteiro ligou avisando. Já. Gabriel consultou o relógio, franzindo o senho. Deixe-o subir, Ivone, e prepare mais café, por favor. Nos poucos minutos antes que a campainha soasse, Gabriel parecia ter regredido ao homem que Luísa conhecera no início, tenso, controlado, quase frio. Ela sentia o contraste dolorosamente, percebendo quanto ele havia se aberto nos últimos meses. A campainha tocou e Gabriel respirou fundo antes de ir atender. Luísa ajeitou o vestido solto que usava, confortável para a gravidez inicial, mas suficientemente elegante para uma visita inesperada, e preparou-se para conhecer a família do homem que, silenciosamente, havia conquistado seu coração. Augusto Monteiro era a imagem do empresário tradicional brasileiro, alto, imponente, com cabelos grisalhos perfeitamente aparados e um terno impecável mesmo àquela hora da noite. Regina, sua esposa, era pelo menos 15 anos mais jovem, uma mulher magra e elegante, com joias discretas, mas visivelmente caras. Então é verdade, foram as primeiras palavras de Augusto após as apresentações formais. Seus olhos examinavam Luísa de cima a baixo, detendo-se brevemente em seu ventre. Arthur não estava exagerando. Você vai ser pai. Sim, pai.
Gabriel mantinha-se rígido, quase como se esperasse um golpe. Luísa está grávida de 3 meses. Regina sentou-se no sofá, observando o ambiente com interesse clínico. E vocês estão morando juntos? Desde quando? Regina, Augusto advertiu suavemente, embora seu próprio tom indicasse que compartilhava a curiosidade. Estamos morando juntos há 4 meses, respondeu Gabriel, mantendo a compostura. Luísa e eu temos um acordo. A palavra fez os olhos de Augusto se estreitarem. Um acordo? Que tipo de acordo exatamente, Gabriel? Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Luísa percebeu que Gabriel hesitava, provavelmente debatendo internamente quanto revelar sobre a verdadeira natureza de sua relação. O tipo de acordo que funciona para nós, interveio Luísa, incapaz de suportar o desconforto evidente de Gabriel. Estamos construindo uma vida juntos e esperando um filho. Os detalhes são entre nós. Regina ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Detalhes? Querida, a formação de uma família não é um detalhe. É a base da sociedade. Ela virou-se para Gabriel. Seu pai e eu esperávamos que, quando finalmente decidisse ter filhos, seria em circunstâncias mais tradicionais. Circunstâncias tradicionais não são garantia de felicidade. Regina, respondeu Gabriel, um toque de irritação em sua voz. Tenho certeza que você melhor que ninguém entende isso. A indireta foi clara. Regina era a terceira esposa de Augusto, e rumores indicavam que seu casamento começara como um caso extraconjugal. A mulher empalideceu levemente, mas manteve a compostura. Augusto, querido, talvez devêssemos discutir isso em família em outra ocasião. Seu olhar para Luísa deixava claro que família não a incluía. Luísa é família agora, respondeu Gabriel firmemente. Ela está carregando meu filho. Qualquer assunto pode ser discutido na presença dela. Augusto estudou o filho por um longo momento. Então suspirou. Esse arranjo é de conhecimento público? A imprensa está ciente? Ainda não. E pretendemos manter assim por enquanto, disse Gabriel. Quando for o momento certo, faremos um anúncio controlado. Controlado? Augusto riu sem humor. Filho, nada sobre isso é controlado. Você, que sempre foi metódico em tudo, de repente aparece com uma mulher desconhecida, grávida, sem qualquer preparação familiar ou social prévia. A imprensa vai devorar vocês quando descobrir. Augusto, a voz de Ivone interrompeu a conversa tensa. A governanta entrou com uma bandeja de café e petiscos. Que bom vê-lo novamente. E senhora Regina, está elegante como sempre. A presença da governanta, que evidentemente conhecia a família há anos, trouxe um breve momento de normalidade à situação. Augusto sorriu para ela com genuína afeição. Ivone sempre cuidando de todos. Como tem passado? Muito bem, obrigada. Especialmente agora que teremos um bebê na casa. Ela sorriu para Luísa enquanto servia o café. Será uma bênção para todos nós. A sinceridade de Ivone pareceu tocar algo em Augusto. Ele olhou para Luísa com menos frieza. Então, senhorita Mendes, Gabriel mencionou que você trabalhava em uma construtora antes. A conversa fluiu para temas mais seguros. O background profissional de Luísa, seus estudos, sua família. Augusto, apesar da desconfiança inicial, mostrou-se um ouvinte atento. Regina manteve uma polidez fria, fazendo perguntas ocasionais que sutilmente enfatizavam as diferenças sociais entre Luísa e a família Monteiro. Quando finalmente se despediram, quase 2 horas depois, Gabriel parecia exausto. Fechou a porta e encostou-se nela, soltando um longo suspiro. Isso foi melhor do que eu esperava, na verdade. Seu pai não parece tão terrível, comentou Luísa, ajudando Ivone a recolher as xícaras. Gabriel riu sem humor. Ele estava se comportando. Acredite, isso foi apenas o começo. Naquela noite, deitados lado a lado na cama que agora compartilhavam regularmente, Gabriel permanecia inquieto, claramente perturbado pela visita. O que está te preocupando exatamente? Perguntou Luísa, virando-se para observar seu perfil na penumbra. Ele ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Meu pai controla um grupo empresarial significativo. Depois que me separei de sua empresa para fundar a minha própria, estabelecemos um acordo. Ele não interferiria nos meus negócios e eu manteria 20% das ações de suas empresas como parte de minha herança.
Gabriel virou-se para encará-la. Mas há uma cláusula que ele pode invocar. Se considerar que estou tomando decisões que prejudicam o nome da família ou os interesses do grupo, ele pode convocar uma reunião do conselho para me destituir dessas ações. E ter um filho fora do casamento seria considerado prejudicial? Luísa sentiu um aperto no peito. Estava colocando em risco a posição de Gabriel em sua própria família? Não é só isso. É a natureza de nosso acordo que o preocupa. Gabriel hesitou. Se ele descobrir que começamos com um contrato, que inicialmente havia um acordo financeiro envolvido, ele pensará que me aproveitei de você, Luísa completou, compreendendo a preocupação. Ou pior, que sou algum tipo de... Não diga isso. Gabriel a interrompeu segurando seu rosto entre as mãos. Nunca pensei em você dessa forma, nem por um segundo. O contrato foi ideia minha, lembra? Foi eu quem propôs tudo. Luísa assentiu, mas a preocupação permanecia. O que fazemos agora? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Precisamos adaptar nossa história. Para o mundo exterior, incluindo minha família, somos um casal que se conheceu, apaixonou-se e decidiu ter um filho. A versão oficial será que nos conhecemos através de conexões profissionais e decidimos morar juntos quando descobrimos a gravidez. A sugestão fez Luísa sentir um aperto no estômago, não por causa da mentira em si. Era uma versão mais aceitável socialmente de sua história, mas porque destacava o quanto sua relação real diferia das expectativas normais. Estavam criando uma ficção para encobrir uma verdade que muitos julgariam inadequada ou até mesmo imoral. Não gosto de mentir, admitiu, mas entendo por que é necessário. Gabriel a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços, um gesto de conforto que havia se tornado natural entre eles. Não é completamente uma mentira, disse suavemente. Não mais. A implicação daquelas palavras pairou entre eles, uma admissão indireta de que seus sentimentos haviam evoluído muito além do acordo inicial. Luísa sentiu o coração acelerar, mas antes que pudesse responder, o celular de Gabriel tocou novamente. Ele olhou para a tela e franziu o senho. É Arthur. Provavelmente quer se desculpar por ter falado sobre nós. Atendeu a chamada no viva voz, permitindo que Luísa ouvisse também. Gabriel. A voz de Arthur soava urgente. Preciso te avisar. Acabei de sair de um jantar com seu pai e Regina. Já estiveram aqui, respondeu Gabriel. Foi interessante. Não é só isso. Arthur hesitou. Regina está investigando Luísa. Contratou um detetive particular para levantar tudo sobre o passado dela. Finanças, família, tudo. Luísa empalideceu. Se Regina descobrisse sobre o acordo, sobre a transferência de R$1 milhão, sobre as dívidas anteriores... Obrigado pelo aviso, Arthur, respondeu Gabriel, sua voz voltando ao tom frio e controlado que Luísa não ouvia há semanas. Tomarei as providências necessárias. Depois de desligar, Gabriel permaneceu em silêncio por vários minutos, claramente calculando as implicações e possíveis estratégias. Gabriel, Luísa tocou seu braço preocupada. O que isso significa para nós? Ele cobriu a mão dela com a sua, mas seu olhar estava distante, analítico. Significa que Regina está tentando encontrar algo para me prejudicar. Ela sempre quis que seu próprio filho, meu meio-irmão Lucas, assumisse maior controle no grupo. Um escândalo envolvendo nosso acordo seria perfeito para seus propósitos. Ele virou-se para Luísa, o rosto grave. Precisaremos ser extremamente cuidadosos daqui para frente. E talvez seja a hora de tornar nossa relação mais oficial aos olhos do mundo. Oficial. Você quer dizer... Não exatamente um casamento ainda. Gabriel escolhia as palavras com cuidado. Mas uma confirmação pública de nosso relacionamento, talvez um evento de gala onde possamos aparecer juntos e estabelecer sua posição na sociedade paulistana antes que Regina possa criar sua própria narrativa. Ideia de ser apresentada à alta sociedade como a companheira oficial de Gabriel Monteiro fez Luísa sentir uma onda de ansiedade. Até aquele momento, sua relação existira em uma bolha protegida. O apartamento, a companhia gentil de Ivone, as visitas ocasionais de Carol. Enfrentar o mundo exterior significaria escrutínio, julgamentos, perguntas para as quais não tinha certeza se estavam preparados para responder. E se eles descobrirem a verdade sobre como começamos?
Perguntou, vocalizando seu maior temor. Gabriel a olhou com intensidade, segurando suas mãos. Luísa, a verdade é que começamos de uma maneira não convencional. Mas o que temos agora... Ele hesitou, como se pesasse cuidadosamente as palavras. O que temos agora é real, independente de como começou. Aquelas palavras tão próximas de uma declaração de sentimentos fizeram o coração de Luísa saltar. Queria perguntar exatamente o que ele queria dizer, pedir que esclarecesse, que finalmente nomeasse o que vinha crescendo entre eles. Mas antes que pudesse reunir coragem, Gabriel continuou. Amanhã falarei com Vieira. Ele vai garantir que qualquer investigação sobre seu passado não encontre nada comprometedor. Também marcarei uma reunião com meu pai, para estabelecer alguns limites. Seu tom voltará a ser prático, focado em soluções. Por enquanto, tente não se preocupar. Estresse não é bom para o bebê. Luísa assentiu, engolindo as palavras não ditas. Por um momento, havia vislumbrado o homem vulnerável por trás do empresário pragmático. Mas a ameaça externa trouxera de volta o Gabriel estrategista, o homem que calculava cada movimento com precisão matemática. Enquanto ele finalmente adormecia, exausto pela tensão do dia, Luísa permaneceu acordada, contemplando as complexidades de sua situação. O que começara como um contrato frio havia florescido em algo caloroso e real, pelo menos para ela. Mas seria assim também para Gabriel? E se fosse, seria forte o suficiente para resistir às pressões externas que agora batiam à sua porta? A mão repousada protetoramente sobre seu ventre trouxe algum conforto. Independente das complicações, uma coisa era certa. Aquela criança, ainda do tamanho de um limão, segundo o aplicativo de Gabriel, era amada. Era real. Era a prova viva de que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, algo genuíno podia florescer. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas não apenas no corpo de Luísa, mas na dinâmica de sua relação com Gabriel. A ameaça representada por Regina pairava como uma nuvem no horizonte. Mas, paradoxalmente, em vez de afastá-los, o perigo externo os aproximou ainda mais. Gabriel, seguindo seu instinto protetor, organizou um evento beneficente ostensivo para a fundação de sua empresa, fazendo questão de apresentar Luísa oficialmente à sociedade paulistana como sua companheira. Usando um vestido azul marinho, que disfarçava elegantemente a pequena curva de sua barriga de 4 meses, Luísa enfrentou olhares curiosos e perguntas sutilmente indiscretas, com uma dignidade que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Estou orgulhoso de você, sussurrou Gabriel enquanto dançavam sob os olhares atentos dos convidados. Está lidando com tudo isso melhor do que eu esperava. Obrigada pela confiança, brincou Luísa, relaxando nos braços dele. Mas, na verdade, é fácil fingir pertencer a esse mundo quando tenho você ao meu lado. O olhar que Gabriel lançou a ela então, intenso, cheio de algo que ele ainda não verbalizava, enviou um arrepio por sua espinha. Cada vez mais, momentos como aquele surgiam entre eles, instantes de conexão tão profunda que palavras pareciam inadequadas, desnecessárias. A foto deles juntos no evento, Gabriel com a mão protetoramente pousada nas costas de Luísa, foi parar nas páginas de sociedade dos principais jornais. A manchete: o solteiro mais cobiçado de São Paulo finalmente se rende ao amor, parecia quase irônica, considerando como sua história realmente começara, mas cada vez menos distante da verdade. Quando Luísa completou 6 meses de gestação, a barriga já proeminente tornava impossível esconder a gravidez. O bebê, que os ultrassons confirmaram ser um menino, era ativo, chutando vigorosamente sempre que ouvia a voz de Gabriel. Eles haviam decidido pelo nome Miguel, Clélio Monteiro, honrando tanto o avô paterno quanto a mãe de Luísa. O quarto do bebê estava quase pronto, um projeto que Gabriel supervisionara pessoalmente com a mesma dedicação que aplicava a seus empreendimentos bilionários. As paredes em tom suave de azul celeste, o berço de madeira nobre feito sob medida, o sistema de monitoramento de última geração, tudo havia sido selecionado com cuidado meticuloso. Mas o toque pessoal que mais emocionara Luísa fora uma pequena prateleira com livros infantis, incluindo aqueles que a própria mãe lhe lera na infância,
que Gabriel secretamente localizara e comprara de sebos por todo o país. Como você conseguiu encontrar O Menino Maluquinho na edição original de 1980? Perguntou Luísa, emocionada ao ver a coleção. Gabriel sorriu, aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto austero. Tenho meus recursos. E quero que nosso filho conheça as mesmas histórias que fizeram parte da sua infância. Naquela noite, aninhados na cama que agora compartilhavam sem reservas, Gabriel surpreendeu Luísa ao colocar uma pequena caixa de veludo sobre seu ventre. O que é isso? Perguntou ela, sentindo o coração acelerar. Abra, respondeu ele simplesmente, seu rosto insondável. Dentro da caixa estava um delicado anel de ouro branco com uma safira circundada por pequenos diamantes. Gabriel. Luísa sentiu a respiração falhar. Não é um anel de noivado, ele esclareceu rapidamente, embora algo em seus olhos sugerisse que poderia ser. É um símbolo de compromisso, de parceria, do que construímos juntos. Luísa observou a joia brilhar sob a luz suave do abajur. É lindo. Mas não precisamos de símbolos. Temos nosso filho. Sim, temos. Gabriel pegou o anel e o deslizou no dedo dela. Mas quero que o mundo saiba que você não é apenas a mãe do meu filho. Você é... Ele hesitou como se as palavras fossem difíceis de encontrar. Você é importante para mim, Luísa. De um jeito que não planejei, de um jeito que não esperava. Era o mais próximo que ele chegara de uma declaração, e Luísa sentiu os olhos marejarem. Sabia que para um homem que havia construído muros tão altos ao redor do coração, aquelas palavras representavam um enorme salto de fé. Você também é importante para mim, respondeu segurando o rosto dele entre as mãos. Muito mais do que um contrato jamais poderia prever. O beijo que seguiu foi diferente de todos os anteriores, mais profundo, mais significativo, como se selasse um novo acordo, não escrito em papel, mas gravado em seus corações. Na semana seguinte, uma situação inesperada testou a força desse vínculo não verbalizado. Gabriel recebeu uma ligação de Vieira, seu advogado, com notícias alarmantes. Regina havia descoberto detalhes sobre o contrato original. Um funcionário do banco vazara informações sobre a transferência inicial do R$ 1.000.000, e ela planejava usar isso em uma reunião do conselho para questionar a sanidade mental de Gabriel e sua capacidade de continuar como acionista do grupo familiar. Ela vai usar isso para insinuar que estou sendo manipulado, que você é uma oportunista, explicou Gabriel, a voz tensa, enquanto caminhava de um lado para outro no escritório. Se meu pai comprar essa narrativa, posso perder 20% das minhas ações no grupo. Luísa, sentada na poltrona com as mãos protetoramente sobre a barriga, sentiu uma onda de culpa. Sinto muito por estar causando problemas para você com sua família. Gabriel parou abruptamente e se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Nunca diga isso. Você e Miguel são minha família agora. O resto são apenas negócios. Mas Luísa via a preocupação em seus olhos. Por mais que tentasse minimizar, aquelas ações representavam uma parte significativa de seu patrimônio. E, mais importante, sua conexão com o legado familiar. O que podemos fazer? Perguntou, determinada a enfrentar o problema juntos. Gabriel pensou por um momento, o estrategista nele analisando todas as possibilidades. Podemos contra-atacar, revelar nossa versão antes que Regina apresente a dela, transformar o que poderia ser visto como escândalo em uma história de amor não convencional. Ele apertou levemente as mãos dela, mas isso significaria expor aspectos muito pessoais de nossas vidas. Só faria isso com seu consentimento. A ideia de ter os detalhes íntimos de sua vida discutidos em uma sala de reuniões cheia de executivos fez Luísa estremecer. Mas a alternativa, ver Gabriel perder parte de sua herança por causa dela, parecia igualmente insuportável. Deve haver outra maneira, refletiu. Algo que não envolva transformar nossa vida privada em espetáculo. Foi nesse momento que uma ideia surgiu, tão simples, tão óbvia, que era surpreendente que não tivessem considerado antes. E se simplesmente falarmos com seu pai, não no conselho, não como um confronto, mas como família, Luísa propôs. Contar nossa história,
A verdadeira história, não a versão que Regina está construindo. Gabriel pareceu inicialmente cético, mas quanto mais considerava, mais sentido fazia. Augusto Monteiro, apesar de seu tradicionalismo, era um homem direto que valorizava a honestidade. E, mais importante, ao contrário de Regina, ele genuinamente se importava com o bem-estar de Gabriel. Pode funcionar, concordou finalmente, mas precisa ser em nossos termos, em nosso território. No domingo seguinte, Augusto Monteiro chegou sozinho ao apartamento, um bom sinal, já que haviam convidado apenas ele, deliberadamente excluindo Regina. O patriarca parecia mais velho e cansado do que em sua visita anterior, as linhas de preocupação mais profundas em seu rosto. Filho, cumprimentou com um abraço formal, antes de se voltar para Luísa. Senhorita Mendes, Luísa está com radiante. O comentário, embora hesitante, parecia sincero. Luísa, agora no final do 6º mês, exibia aquele brilho característico da gravidez avançada, um rubor saudável nas faces e os cabelos mais brilhantes e cheios. Obrigada, Sr. Monteiro. Por favor, sente-se. Ivone preparou aquele café que o senhor gosta. O almoço transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente cordial. Falaram sobre assuntos neutros, o desenvolvimento do bebê, os planos para o quarto, as últimas tendências do mercado. Foi apenas após a sobremesa, quando se mudaram para a sala, que Gabriel finalmente abordou o verdadeiro motivo do encontro. Pai, sei que Regina encontrou informações sobre o início do meu relacionamento com Luísa. Ele foi direto ao ponto, como sempre. Antes que ela apresente uma versão distorcida no conselho, quero que saiba a verdade, de mim. Augusto assentiu gravemente. Estou ouvindo. Com uma calma que surpreendeu até mesmo Luísa, Gabriel relatou toda a história. O contrato inicial, as circunstâncias que levaram a ele, a evolução gradual de sua relação. Não omitiu nada, nem mesmo os aspectos que poderiam parecer frios ou calculistas. Começou como um acordo de negócios. Sim, concluiu olhando para Luísa com uma suavidade que contradistinguia a natureza inicial do arranjo. Mas se tornou muito mais que isso. Augusto ouviu tudo em silêncio, seu rosto impassível, impossível de ler. Quando Gabriel terminou, o patriarca permaneceu pensativo por longos momentos. Então, deixe-me entender, disse finalmente olhando diretamente para Luísa. Meu filho lhe ofereceu um contrato para gerar um herdeiro, e você aceitou. Luísa sentiu o estômago afundar com o tom dele, mas manteve-se firme. Sim, senhor Monteiro. Eu estava em uma situação financeira desesperadora após cuidar de minha mãe durante sua doença. O contrato oferecia uma saída. E agora? Ainda é um contrato para você? A pergunta era direta, quase brutal em sua simplicidade. Luísa sentiu Gabriel tensar ao seu lado, mas sabia que este era um momento de verdade absoluta. Não, senhor Monteiro. Agora é minha vida, respondeu a mão instintivamente acariciando a barriga, onde Miguel se movimentava. Uma vida que escolhi e que amo, com um filho que desejo e... Ela hesitou, olhando para Gabriel. Com um homem que aprendi a amar, mesmo quando isso não fazia parte do acordo. A confissão, feita na frente de Augusto antes mesmo que tivesse coragem de dizê-la diretamente a Gabriel, pairou no ar como um cristal delicado. Luísa sentiu o rubor subir ao rosto, mas não desviou o olhar. Era a verdade simples e pura, e não se arrependia de dizê-la. Para sua surpresa, Augusto sorriu, um sorriso genuíno que suavizou anos de seu rosto. Sabe por que vim sozinho hoje? Perguntou, inclinando-se para a frente na poltrona, porque já suspeitava que havia mais nessa história do que Regina insinuava. Conheço meu filho, senhorita Mendes, Luísa. Ele não é o homem frio e calculista que muitos pensam. É apenas alguém que aprendeu a se proteger depois de perder muito. Gabriel parecia surpreso com as palavras do pai. Era raro Augusto demonstrar tal compreensão de sua natureza interior. O que pretende fazer com as informações que Regina obteve? Perguntou Gabriel, ainda preocupado com o aspecto prático da situação. Augusto fez um gesto displicente com a mão. Regina tende a superestimar sua influência no conselho. Os outros acionistas seguem minha liderança, e eu não vejo problema algum em como vocês começaram sua relação. O que importa é onde estão agora. Ele olhou significativamente para a mão de Luísa, onde o anel de safira brilhava
Sei para onde estão indo. A tensão que Gabriel carregara por semanas pareceu dissipar-se visivelmente. Ele não apenas manteria suas ações, mas aparentemente havia reconquistado algo mais valioso: o respeito e a aprovação do pai. Quando Augusto se levantou para partir, surpreendeu a ambos ao colocar uma mão gentilmente sobre a barriga de Luísa. Miguel, não é? Um bom nome, forte. Ele olhou para o filho. Traga-o para me visitar assim que nascer. Quero que conheça a fazenda onde seu pai cresceu. Levaremos, prometeu Luísa, emocionada com o gesto de aceitação. Após a partida de Augusto, Gabriel permaneceu em silêncio por longos momentos, processando tudo o que havia sido dito. Finalmente virou-se para Luísa, seus olhos buscando os dela com uma intensidade quase dolorosa. O que você disse ao meu pai? Começou a voz baixa e incerta. Sobre me amar. Era verdade? Luísa sentiu o coração acelerar. Era o momento que tanto temia quanto ansiava. O momento da verdade absoluta entre eles. Sim, respondeu simplesmente. Eu te amo, Gabriel. Sei que não estava nos termos do contrato. Sei que complica tudo, mas... Não conseguiu terminar. Gabriel a puxou para si, envolvendo-a em um abraço cuidadoso por causa da barriga, e a beijou com uma paixão que dizia mais que qualquer palavra poderia expressar. Eu também te amo. Luísa! Sussurrou contra seus lábios quando finalmente se separaram. Acho que comecei a amar você quando a vi sentada na minha sala de reuniões, desafiando todos os meus planos cuidadosamente elaborados. Tenho amado você um pouco mais a cada dia desde então. Ele tocou seu rosto com reverência, mas tinha tanto medo de admitir, de arriscar, de perder tudo novamente. Não vai me perder, prometeu Luísa, segurando a mão dele contra seu rosto. Nem a Miguel. Estamos aqui para ficar. As 8 semanas finais da gravidez transcorreram em uma bolha de felicidade que nenhum dos dois poderia ter imaginado quando assinaram aquele contrato meses antes. Com os sentimentos finalmente declarados, a última barreira entre eles caiu. Gabriel se tornou ainda mais atencioso, se é que isso era possível, passando a trabalhar quase exclusivamente de casa para estar presente em cada momento. Carolina, que visitava com frequência, não conseguia esconder seu espanto com a transformação. Se alguém me dissesse há 1 ano que você estaria vivendo essa vida de conto de fadas com um bilionário que realmente te ama, eu diria que estava louca, comentou enquanto ajudava Luísa a organizar pequenas roupas no quarto do bebê. Não é um conto de fadas. Carol, corrigiu Luísa, dobrando cuidadosamente um macacãozinho azul. É melhor, é real, com todas as complicações, incertezas e imperfeições que a realidade traz. Quando as contrações começaram, no final de uma tarde de domingo, Gabriel entrou em modo de emergência tão meticulosamente planejado que quase parecia cômico. A maleta já pronta há semanas. O motorista de prontidão 24 horas, a equipe médica avisada ao primeiro sinal. Tudo funcionou como um relógio suíço. Na sala de parto da mais exclusiva maternidade de São Paulo, Luísa descobriu uma força que não sabia que possuía. Por horas, enfrentou as dores do trabalho de parto com uma determinação silenciosa que impressionou até mesmo os médicos experientes. Gabriel permaneceu ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento, ocasionalmente pálido de preocupação, mas nunca fraquejando em seu apoio. Quando Miguel finalmente chegou ao mundo, com um choro forte que ecoou pela sala, o tempo pareceu suspender-se. O bebê foi colocado sobre o peito de Luísa, pequeno, vermelho perfeito em cada detalhe minúsculo. Olá, Miguel, sussurrou ela, tocando a mãozinha minúscula que se fechou instintivamente ao redor de seu dedo. Esperamos tanto por você. Gabriel, que observava a cena com lágrimas não contidas, escorrendo pelo rosto, inclinou-se para tocar suavemente a cabeça do filho coberta por uma penugem escura. Ele é perfeito, disse com voz embargada. Vocês dois são perfeitos. Naquele momento, olhando para o homem que amava segurando seu filho recém-nascido, Luísa pensou em como a vida podia ser surpreendente. O que começara como um acordo desesperado entre estranhos havia florescido na mais improvável das histórias de amor. Uma história construída não em paixão instantânea ou atração irresistível, mas em respeito mútuo, compreensão gradual e, finalmente, um amor que crescera naturalmente,
como uma planta que encontra seu caminho através do concreto, desafiando todas as probabilidades. 3 dias depois, quando retornaram ao apartamento, agora verdadeiramente um lar, foram recebidos por Ivone, Carolina e, para surpresa de ambos, Augusto Monteiro, todos ansiosos para conhecer o mais novo membro da família. Ele tem seus olhos, Gabriel, comentou Augusto, segurando o neto com uma ternura que desmentiu sua imagem de empresário durão. E o nariz da mãe. Graças a Deus. A risada que seguiu foi calorosa, familiar, como se aquela configuração incomum de família sempre tivesse existido. Naquela noite, com Miguel dormindo pacificamente no berço ao lado de sua cama, Gabriel segurou Luísa nos braços, suas mãos entrelaçadas sobre o anel de safira, que agora raramente deixava seu dedo. "Lembra-se do dia em que assinamos o contrato?" perguntou ele, a voz suave na penumbra do quarto. Eu disse que a partir daquele momento éramos parceiros de negócios. Luísa sorriu contra seu peito, recordando a formalidade daquele primeiro aperto de mãos, tão distante da intimidade que compartilhavam agora. Parceiros de negócios, repetiu com um leve